isso aqui no Visual Studio. Vou começar aqui, ó, criando um novo projeto. Aqui, ó, criando um novo projeto. Então, eu vou começar aqui, ó, com uma solução em branco, né, já acostumando aquele conceito, né, de usar o recurso de acordo com o que eu vou precisar. Então, vou botar aqui, ó, Adventure Works. Então, a solução Adventure Works, Create. Ó, clicando com o botão direito aqui na solução, vou adicionar um novo projeto. O projeto vai ser do tipo Class Library. Então, eu vou chamar aqui de AdventureWorks.infra. Vou usar o .NET 5, projeto criado. Vou excluir aquela primeira classe que ele cria ali para a gente, que parece que ela foi feita para ser excluída, né? E aí eu vou criar aqui dentro da infra, botão direito, adicionar nova pasta. Vou criar aqui uma pasta chamada entidades. E aí eu vou adicionar uma nova pasta representando meus esquemas. Então, por exemplo, esquema pessoas. E aí, por fim, eu vou adicionar uma nova classe. Essa classe eu vou chamar de pessoa. Lembrando, tá, gente, quanto a essa convenção aqui de usar inglês ou português na nomenclatura dos objetos, antigamente eu era muito favorável a usar sempre o inglês, né? Então, se trabalhar sempre com tudo em inglês. Só que eu trabalhei numa empresa que me deu um conceito da gente trabalhar com o que era referente à regra de negócio em inglês e o que era nativo ou o que era de algum framework terceiro ficava em inglês. Então, de repente, vou pegar um exemplo bem simples, assim, eu estou usando o hash sharp na minha aplicação. Então, quando eu chamar qualquer coisa do hash sharp, eu sei que os comandos vão estar em inglês. Quer dizer, eu já sei que aquilo ali não é meu, é alguma coisa terceira que eu estou usando. Então, o que é meu, que pertence à minha aplicação, eu estou chamando em português. Então, assim, isso é um conceito que a gente pode utilizar que eu acho bastante interessante. Então, está aqui a classe pessoa criada, vou torná-la pública, e aí eu vou criar aqui os campos. Eu vou botar aqui o SSMS numa tela separada para que eu possa ver o nome dos campos certinhos. Então vamos lá. Pessoa ID. Sentindo que o ReSharper está me atrapalhando um pouquinho agora, hein? Tirando o peso, né? Pois é. Aí eu vou botar aqui, ó, tipo de pessoa, né? Depois botar o estilo de pessoa. Criei aqui os campos da tabela pessoa. Como eu falei, né? Eu segui aquela linha de utilizar os campos em português, então eu fiz uma tradução aqui bem chulé mesmo, né, dos nomes dos campos. Só uma modificaçãozinha que eu fiz aqui, que lá no Adventure Works, a Microsoft usa o tipo XML nesse cara aqui. Então, geralmente, o XML a gente criaria um stringão e armazenaria esse stringão e depois faria a manipulação do XML via código. Então, eu adotei uma estratégia um pouco diferente aqui. Eu fiz uma lista de uma classe, né? Então, criei as classes aqui, informação geográfica e informação adicional, e eu, particularmente, não sou muito fã desse conceito aqui, não, de botar as classes no mesmo arquivo. Então, meus instintos me fazem querer criar um arquivo aqui para cada um deles, né? Mas como é para fim didático ali, a gente tem permissão para fazer besteira hoje. Tem autorização para... Inclusive, eu vou até deixar eles em branco aqui, sem nenhum campo, tá? Mas, para não dizer que não, vamos lá. Vou fugir um pouco do conceito aqui. Vou criar um stringão, vou chamar de XML. Que aí é aquele conceito de armazenar dentro de um XML. Então, tem um recurso legal também, não sei se vocês já viram, quando você copia um XML e manda colar lá especial, tem uma opção dele criar a classe para você, assim como tem para JSON também. Quando é from JSON, você copia um JSON qualquer, cola e ele já monta a estrutura de classe para você. Ele já analisa a estrutura e já cola como uma classe. Isso. Então, fiz aqui, criei o campo XML só para não ficar vazio. Tá? E aí eu vou partir para o repositório. Vou adicionar aqui uma nova pasta no projeto, vou chamar de interfaces, e aí eu não vou fazer aquele conceito de criar um repositório base e depois criar os outros, não. Vou fazer aqui, adicionar um novo item, vou chamar de iRepository, e dentro desse iRepository
vou colocar os comandos básicos, né? Deixa eu botar aqui repositório de T, where T seja uma classe, só para não dizer que eu passei completamente em branco, né? Fazer um conceitozinho de repositório aqui. Só um enumerable. Então, repositório bem basicão mesmo aqui, as operações de CRUD, né, bem básicas. Tá? Vou chamar só de repositório. E quando eu adicionar aqui a pasta repositórios, né, que eu vou chamar de services, eu já vou criar o repositório já especializado. Eu vou adicionar a classe aqui que eu vou chamar de pessoa repository, e pessoa repository vai implementar o iRepository, só que eu escrevi iRepository. Deixa eu manter o padrão aqui, vou criar iRepositório, já que eu inventei moda, né, de colocar tudo em português. Em português, agora segura essa. Deixa eu me manter aqui na besteira que eu fiz. O YouTube tem pouco material de .NET em português, então bota em português aí só pra galera sentir um orgulho besta aí. Lá no nosso Medium, a gente está explicando sobre padrões, tá, de nomenclatura, e a parte 2 vai falar sobre isso. Você vê que na interface ali, o Marcos está usando um i, né, na frente, antes de botar o nome da interface, e na outra que ele vai fazer do repositório, ele coloca a palavra repositório no final, né? Repository, lá no final. Aí eu só fiz aqui o uso do repositório aqui para garantir que os métodos sejam implementados, né? Então vamos começar aqui pelo basicão, né? Que é o obter todos. Então vou criar aqui umas variáveis privadas, vou instalar aqui o SQL Client. Então vou criar aqui um SQL Connection, vou criar um command, então vou fazer aqui agora a implementação do método obter. Começar com try, conexão vai ser igual a um new SQL Connection. Vou passar a connection string. Bom, quando a gente fala de connection string, qual é o nosso primeiro pensamento? Abrir aqui no Chrome, né? Isso aqui, ó, connectionstrings.com. Esse site, como o nome já sugere, é especializado em connection string. Então você tem connection string desde o Access, né? O pessoal costuma dizer, né, que tem banco de dados e Access, né? Alguma vez alguém pensou em usar alguma coisa e falar que era banco de dados, como, por exemplo, apareceu Excel na lista, tem connection. Vai ter nesse site aí, né? Exatamente. Então, eu vou escolher aqui, ó, SQL Server. E só para vocês se ligarem também que esse termo connection string, a palavra mesmo já está dizendo, é o texto, a string, que tem os parâmetros para poder ele saber, você usar o conector e ele chegar até a conexão com a instância lá que você está usando, né, do banco. Então ele vai me perguntar aqui, ó, como é que você quer acessar os dados? Vai utilizar a biblioteca .NET, você vai usar OLDB, que é o raiz lá, né, basicão. Vai utilizar drives ODBC, trabalhando com DNS do Windows. Vai trabalhar com outros tipos de conexão. Então, você escolhe aqui o tipo de conector que você vai usar. Vou trabalhar, por exemplo, com os conectores, né, os provedores de dados da própria Microsoft, né? Então, .NET Framework. Vale dizer ali que existem muitas maneiras de se conectar a um banco, né? A gente vê por esse site aí, fica claro ali. Exato. Então, aqui, ó, da mesma forma que a gente escolheu lá o banco de dados da AdventureWorks de acordo com a versão do SQL na nossa máquina, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Qual a versão do SQL que você está trabalhando? Eu estou usando 2016. Diego já pegou 2019. Então, quer dizer, cada um vai usar a versão mais adequada aí para a sua realidade. Então, escolhi aqui. No mundo real isso tem preço, né? A licença tem um valor. Exatamente. Então, aqui, ó, você tem tipos de conexão. Conexão com a segurança padrão, que é você passar usuário e senha. Conexão confiável, que é você usar as credenciais do Windows da pessoa. Você tem aqui fazer uma instância SQL. E aí, vários tipos de conexão que você vai usar de acordo com a sua realidade, né, e a sua necessidade. Então, aqui, ó, como é que você faz a conexão com bancos de dados LocalDB, se você for trabalhar com LocalDB, se você está trabalhando com uma instância nomeada do LocalDB. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando com essa realidade aqui, ó, instância nomeada do LocalDB.
Então eu vou pegar essa conexão, copiar e vou colocar aqui na aplicação. Então essa é a minha conexão. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é botar um string literal. O pessoal já está vacinado já. Exato. Quem acompanha o canal, quem é inscrito no canal, já sabe que erro era aquele, né? Já sabe manipular string como um ninja. Exatamente. E já sabe que aquilo, entrou aquela contrabarra ali, ele pensa que vai entrar um caractere especial, alguma coisa ali, né? Como quebra de linha, alguma parada assim, e aí você bota o arroba na frente da string e trabalhar com string literal. Isso aí. Então, eu estou trabalhando aqui com a instância local e a segurança integrada ativa. O que aqui quer dizer? Eu estou trabalhando com o usuário do Windows. Então, a minha conexão, né, eu estou trabalhando com o usuário do Windows. Eu fiz aqui a definição do banco, né? E agora eu vou dar um open no banco de dados aqui para poder abrir a conexão. Só tem uma coisa que ficou faltando aqui, que eu vou voltar lá no Connection String, que foi a gente determinar qual é o banco de dados que a gente vai abrir, tá? Que aqui faltou isso aqui, ó. Sei qual é o database que eu quero abrir. Então, vamos lá. Esqueci aqui, eu vou colocar então, ó, database vai ser o Adventure. Vocês veem que a manipulação da string, ela tem um padrão para poder o cara recuperar esses dados, né? Então, o que está delimitando uma propriedade da outra é o ponto e vírgula, e entre a propriedade e o seu valor, do chave-valor é o igual. Já para a gente abrir a cabeça aí quando a gente for trabalhar com manipulação de string, olhar uma string e já saber como pegar os dados ali. Ele vai olhar aqui a separação de parâmetros com ponto e vírgula. Então, nesse caso aqui, o parâmetro pode ter espaço, né? Que ele vai usar como delimitador ponto e vírgula. E, como o Diego falou, né? Chave-valor. Dicionário aqui, né? Chave-valor. Parâmetro e o valor do parâmetro. E se a gente não tivesse colocado aqui esse parâmetro database, o que ele ia fazer? Ele ia usar o banco de dados padrão. Normalmente, o banco de dados padrão é o master. Então, ele trabalharia aqui com o banco de dados master. A gente não encontraria as tabelas e tudo mais que o Marcos ia procurar depois e daria ruim. Isso aí. Aí agora eu vou criar aqui a minha string, o meu script, né, de banco que eu quero executar. Então, vejam que eu estou utilizando aqui, ó, né, o parâmetro ID. Então, vou criar minha string aqui, ó, select SQL igual a... Agora a molecada do anti-framework vai tremer e tudo agora, a mãozinha até treme. O que é isso, gente? O que vocês estão fazendo aqui? Exato. Olha só, o que eu estou fazendo aqui, titio não gosta não, tá? Usar asterisco. Eu já expliquei por que o asterisco não deve ser utilizado numa query. Então, olhando lá os vídeos sobre o banco de dados, a gente vai ter aí toda uma dissertação por que eu não posso usar o asterisco. Então, asterisco from. Aí agora aqui, ó, eu vou utilizar o conceito de trabalhar com a nomenclatura extensa do banco de dados. Eu vou usar todo o nome do banco de dados. Ele tem um person lá no... works.person. Então, o person aqui é o esquema, né, o esquema de banco de dados. E aqui é a tabela em si que eu estou acessando. Aí eu vou botar aqui, ó, pessoa ID igual, e aí vou botar aqui a string parametrizada para eu passar o parâmetro, ser o ID. Então, lendo aqui, né, estou selecionando os dados da tabela pessoa que tenha o pessoa ID igual ao ID que foi passado aqui no parâmetro. Duas coisas que não estão bem colocadas nessa query. Primeiro, o uso do asterisco. O asterisco ele vai fazer com que ele vai forçar com que o servidor teste campo por campo para poder saber se ele chegou no final dos campos da tabela. Enquanto que, se eu especificar quais são os campos que eu quero retornar, vai ser muito menos custoso para o servidor, uma vez que ele não vai ter que ficar testando campo por campo. Ele vai trazer só o que você informou. E a outra questão é isso aqui, ó, passar o valor direto na query. Isso aqui dá abertura para injeção de SQL, que é uma das formas de fazer hack de informações quando você está trabalhando com o sistema. Conseguir fazer um login no sistema sem ter a senha, né? Exato. Você recebe uma string e o cara consegue manipular e fazer uma montagem maliciosa do SQL para burlar a necessidade de digitar a senha e ele consegue logar assim mesmo.
Exato. E sem contar mais velho que tudo. Sem contar que ele tem acesso a seus dados, está passando diretamente os dados. O certo aqui é a gente passar um parâmetro, tá? Então a gente o SQL parameter. O SQL parameter. Então eu deveria passar aqui, por exemplo, pessoa ID. Escrevendo certo, principalmente, né? Que é mas o tempo pessoa de ID. LGPD aí, né? Tem que ter bastante cuidado aí. Exato. É um detalhezinho que... Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, que eu vou ter na minha query um parâmetro pessoa ID. E aí, curtiu? Então se inscreve no canal, compartilha com a galera aí da faculdade, do trabalho, do futebol. Bora ajudar esse canal aí a crescer e espalhar mais a mensagem do universo do desenvolvimento. Valeu!